A paz do Senhor para os irmãos. Tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós chegamos ao término do nosso trimestre, estudando a nossa revista Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra os poderes do mal. Nesse trimestre nós estudamos a revista sobre a batalha do mal. A nossa lição é a última lição, que é a de número 13, que também traz o título para nós, Orando Sem Cessar. Essa lição ela está pautada na nossa revista. Ela traz aí o nosso título, o título dessa lição. Ela traz a nossa oração sem cessar. Muito bem. O nosso texto áureo, ele está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, que é orai sem cessar. A verdade prática nos diz, o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, ou seja, desde quando Jesus pisou nesta terra até a vinda do Senhor em glória para arrebatamento da sua igreja. Então esse é um mandamento do Senhor. Na verdade prática está dizendo que nós temos que mantermos esta vida prática e contínua de oração como cristão. Tá certo, amados? Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo do 5 ao 13. Também não vou estar lendo, mas aconselho que você dê uma pausa no seu vídeo, se ainda não leu. Faça essa leitura, que ela é bastante importante para o desenvolvimento e o entendimento desta aula. Vai nos falar aí sobre a oração, vai falar sobre a oração do Pai Nosso, que foi uma oração modelo. Nós vamos estar falando ao longo da nossa lição, por isso que é importante a gente ler a lição, ler a leitura bíblica em classe. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos adiante para ganharmos tempo. Precisamos correr porque essa lição ela é bastante interessante, mas nós temos pouco tempo aqui para desenvolver ela hoje. O objetivo da lição específico aqui são 3, que é aprender o conceito de oração. Nós vamos estar apresentar o conceito, né? E quando apresentamos, nós podemos dizer que aprender, né? Por quê? Aprender, porque muitas pessoas, nós vamos estar falando durante a lição, né? Ainda nesse primeiro tópico, oram de uma tal maneira que talvez nunca aprenderam, ou quem sabe mesmo pode ser ter o intuito hipócrita da oração, mas não é isso que o Senhor nos ensinou. Então nós vamos estar falando sobre isso também. O segundo tópico é refletir a respeito da oração no Sermão do Monte. Nós vamos estar também falando sobre isso. E o terceiro e último tópico, que é o terceiro objetivo específico, é compreender o significado da oração modelo do Pai Nosso. Nós vamos estar entendendo. O tópico 3 vai falar praticamente disso, sobre o Pai Nosso. Muito bem, amados, vamos adiante. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: a oração do Pai Nosso, conhecida também como a oração dominical, do latim Dominus, que quer dizer Senhor. Portanto, a oração do Senhor é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. A oração do Senhor é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é o Pai Nosso,
vamos estar falando que a maioria das pessoas que professam a fé cristã, né, conhece esta oração. Pessoas de todas as idades e dos diversos ramos do cristianismo conhecem pelo menos as primeiras palavras desta oração, né? Muitos livros de poesias e hinos sobre temas já foram produzidos ao longo da história. Conhecemos aí, né, poesias, hinos, né, e pessoas que até usou o Pai Nosso para produzir músicas, né, músicas aí do mundo. Conhecemos aí, não vamos citar nomes, mas nós sabemos muito bem. Lutero escreveu um comentário sobre o Pai Nosso, juntamente com os 10 mandamentos e o credo do apóstolo, no seu catecismo menor em 1529. Por si só, mostra a importância desta oração no cristianismo. Tá certo, amados? Então, nós vemos aqui como oração modelo, né? Na introdução já entendemos aqui a grande eficácia e do Pai Nosso, né? É uma oração deixada aí, feita pelo Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele nos deixou aí como uma oração modelo. Muito bem, ou na opinião do professor, nós escrevemos o seguinte: chegamos ao final de mais um trimestre, com os nossos corações gratos ao Senhor pelo aprendizado a cada lição e com a certeza de que precisamos estar fortalecidos no Senhor para resistirmos às astutas ciladas do diabo, né? Então, aqui na opinião do professor, só fiz uma cópia do que está na nossa revista, está dizendo que, agradecendo, nós somos gratos ao Senhor, somos gratos ao nosso Deus por chegarmos em mais um final de trimestre, né? E pedindo a Deus que nos fortaleça para que nós possamos resistir a esses dias maus, porque a nossa lição trata dessa situação. O nosso trimestre inteiro tratou do revestimento, né, para nossas vidas, para alcançar, né, resistirmos às ciladas do inimigo. É uma das maneiras de nos fortalecermos mediante a oração. É só mediante a oração que o cristão pode nos fortalecer. A oração não é somente uma ferramenta de batalha contra o mal. Ela é indispensável para uma vida cristã saudável e revela a nossa dependência de Deus, fortalecendo a nossa comunhão com Ele. Então a oração é isso, né? Além de nos fortalecermos, além da oração nos fortalecermos em todas as maneiras, ela também é uma batalha. Além de ser esta batalha espiritual, ela também é indispensável, né, na nossa vida cristã e revelando a nossa dependência que nós temos com Deus, a dependência, para que através da oração nós nos fortalecemos a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, através de Jesus para com Deus. Muito bem, vamos adiante, vamos falar sobre a oração. Aqui nós temos 3 subtópicos. Fala o que é a definição da oração, o exemplo bíblico de oração, Jesus e a prática da oração. Na definição da oração, podemos dizer que a declaração de fé das Assembleias de Deus define a oração como o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e busca a sua ajuda pelo meio da palavra ou pensamento. A oração é centrada pela vida cristã. Então, aqui nós queremos dizer que a oração é o ponto base, é o cerne do contato com Deus. Essa é a definição de fé, né, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, né, de
digamos aqui, no nosso caso, não estamos dizendo que outra denominação não tem essa regra de fé, mas no nosso caso aqui, definimos a oração como o cerne, o principal o principal ponto de contato com Deus. É através da oração que Ele nos direciona, que Ele nos ajuda por meio da palavra ou dos pensamentos, por meio dos livramentos. É a oração. A oração é o ponto de contato com Deus. Então, temos que estar pautado nisso. A fé cristã não prescreve local, dia da semana, horário ou posturas de pé, sentado ou de joelho para fazer oração. O ensino cristão é orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, também é o assunto, foi o nosso texto áureo, que é o nosso versículo-chave. Não há problema para quem deseja orar em pé, prostrado em terra, e aí tem as referências bíblicas, 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 e 10, e Neemias capítulo 8, versículo 6, de joelho, 1 Reis capítulo 8, versículo 54. A postura física não importa, o importante é a posição espiritual diante de Deus. É orar com sinceridade e estar em comunhão com o Senhor Jesus. Então, amados, aqui nós acostumamos, nós temos na liturgia dos nossos cultos, das nossas posições de oração, nos prostrarmos diante de Deus, na maioria das vezes de joelho. Isso é verdade, na maioria das vezes de joelho, nas nossas congregações, em casa, quando estamos em oração, quando temos uma oportunidade de orarmos em secreto, nós nos prostramos de joelho, mas não necessariamente de joelho é uma posição correta ou a única posição de nós prostrarmos diante de Deus. Nós temos esse costume, tá certo? Mas a Bíblia diz que nós nos prostramos, colocamos de joelho, mas a Bíblia tem hora, ela também diz que põe-te de pé e falarei contigo, no sentido de estarmos erguidos, no sentido de estarmos em posição de falar com Deus, tá? Mas o mais importante é a sinceridade da oração, a comunhão com Deus. O mais interessante é isso, é termos a comunhão com Deus. Através da comunhão, nós conseguimos falar com Deus e Deus ouve as nossas orações. Muito bem. Segundo tópico aí, o exemplo bíblico. A Bíblia mostra a oração desde que Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Olha que maravilha está escrito lá no livro do Gênesis. Olha, então se começou a invocar o nome do Senhor. O nome do Senhor está em destaque, está em letra maiúscula. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Essa prática continuou na vida dos patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó. Vemos lá que eles sempre prostravam diante de Deus em oração, e assim eles construíam um altar. Abraão, principal patriarca aí da geração, ele tinha esta prática, e isso foi distribuído, foi seguido pelos seus sucessores, os outros patriarcas, o seu filho Isaque, e aí sucessivamente, e aí Jacó também pega esta prática de oração, de construir altar, de estabelecer altar diante de Deus. A oração estava presente na vida de Moisés, dos profetas Samuel e Elias. Conhecemos muito bem essas
partes bíblicas que fala sobre estes homens, né, profetas, e Elias, outro profeta que também orou. Elias, certa feita, ele desafia, né, conhecemos lá no livro do Reis, capítulo 17, versículo 19, começando ali no versículo 18, nós vemos que ele orou para que, né, desafiando os profetas inimigos, né, profetas de Baal. E aí nós vemos que ele desafia pela presença de Deus, desafia para ver quem era realmente Deus, né? Nós vemos homens piedosos como Ezequias, livro do Ezequias, e aí nós temos várias referências bíblicas a respeito da oração bíblica. Tá certo, amados? Prática de oração através de Jesus. Olha, os evangelhos relatam que Jesus orava em secreto continuamente e chegam a registrar algumas orações como aquela feita no jardim no Getsemane. Conhecemos aí nesta imagem, nós podemos perceber, né, aí Jesus em oração, lá no fundo está os três ali, que ele pediu para que ficassem em repouso, ou seja, em vigília, em vigilância, enquanto ele orava, e nós sabemos aí do resultado. Muito bem. E também aquela em favor dos discípulos, em João capítulo 17, né, onde ele ora pedindo ao Pai que guardasse enquanto eles iriam ficar aqui no mundo. Muito bem, mesmo sendo Deus, Jesus estava também na condição humana e como tal buscava a dependência do Pai. Jesus é o maior exemplo de oração para os cristãos. Tá certo, amados? Então, como mestre, ele é o maior exemplo de oração. Ele é filho de Deus, tinha toda uma trajetória, sabendo como Deus, ele conhecia todas as coisas, mas também como humano, ele precisava de buscar o revestimento enquanto estava aqui na terra, para resistir também os dias maus. Então, por isso, nós temos que pegar o nosso mestre como modelo de oração. Segundo tópico aqui também, nós vamos falar, aqui teve uma falha, né, mas teve uma falha aqui de digitação, mas nós temos aqui no segundo tópico, vai falar sobre a oração no Sermão do Monte. Deveria estar escrito aqui, mas não está, mas é a oração no Sermão do Monte. Temos 4 subtópicos. Vamos falar sobre a oração nas praças e nas sinagogas, a oração em secreto, as vãs repetições e entendendo o ensino de Jesus. Todos esses 4 tópicos sempre com pauta nos ensinamentos de Cristo, né? Como que seria, como ele está, qual a sua opinião em relação aos modelos, os gestos de oração e como orar. No caso, nas praças e na sinagoga, ele disse que Jesus não estava proibindo orar nas ruas, nas praças ou nas sinagogas. Não, ele não estava proibindo. O que ele estava dizendo era o seguinte: os líderes religiosos daquela época procuravam esses lugares para orar, né, fazendo menções, né, levantando as suas mãos, e para mostrar, né, naquela imagem que eles estavam representando como se fosse de homens piedosos, né? Naquela situação eles estavam tentando mostrar que eles eram tementes a Deus, mas na verdade não é disso que ele está falando. Eram exibidas para ser elogiadas pelo público, então eles faziam aquilo de uma maneira para ser elogiados pelo público, enquanto Jesus, ele mesmo ensinava, ele não estava proibindo isso, ele não estava proibindo essa situação. São essas práticas exibicionistas que Jesus proibiu aos seus discípulos, e não a oração em público ou nas igrejas, né? Ele estava proibindo as práticas intencionais, né, para mostrar que eram mais piedosos. Não, nós temos que orar
fazer as nossas orações com os nossos corações realmente voltados e dependentes de Deus. Ele mesmo ensinava a pregar e curvava nas sinagogas. Estavam orando quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo, né? Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, né? Tudo isso foi ao público, mas a intenção é que é o importante. Também ele orou em público por ocasião da ressurreição de Lázaro, né? Conhecemos isso. Outra menção que ele pediu ao Pai e o Pai assim o fez, foi em público, ali também quando ele ressuscitou aquele menino da viúva de Naim, tá certo? Então, mas não mas o intuito aqui da oração que ele está falando é no sentido de querer fazer para que os outros vejam. É isso, né? Oração em secreto. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Não há como alguém se mostrar estando no próprio aposento sozinho em oração, onde ninguém está vendo. As pessoas que têm esse problema de ter a sua ostentação, orar para que seja visto, então eles já recebem o seu galardão. Por quê? Porque eles mesmos são os galardoador deles mesmos, né? Porque eles querem orar, eles querem ostentar uma oração em público, para ser visto, para mostrar. Enquanto Jesus proíbe essa situação, essa prática, esse meio, esse modelo que eles adotam. Isso, no entanto, não significa que a oração só pode ser secreta só pode ser aceita se for secreta. Não é nesse sentido também que Jesus está falando. Jesus está falando que em secreto o Pai vê, e assim ele dá o que você necessita, porque a intenção que você teve naquela oração é de falar com Deus, porque ele está ele é onisciente, ele é onipresente e conhece o nosso coração, e assim ele nos recompensa. Ou seja, as nossas petições e súplicas são atendidas. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, está falando. Então, o nosso Deus que está em secreto, também nos vê em secreto, e aí ele nos concede aquilo. Pois aqui nesta imagem nós vemos aqui o quarto secreto. E isso é o que muitas pessoas não entendem e quer ser vista, e eles não, às vezes nem oram em secreto, mas quer orar em público, né? E nós vemos isso também muito em muitos locais, muitas igrejas, as pessoas oram com aquelas vozes bastante mudadas, né? Aquelas práticas bastante prolongadas, aqueles pedidos bastante eloquentes, né? Pensando que move o coração de Deus daquela maneira, mas não é assim que ele está falando. A oração num lugar secreto, em uma das dependências da residência, sem a comunhão com Deus, tampouco tem a aprovação do Senhor. Então, se você não tem a comunhão, não adianta estar também em secreto. As vãs repetições, Jesus também fala aqui sobre isso. Ele não estava falando e também não proibindo diretamente. Jesus nos instruiu com essas palavras: orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensando que por muito falarem, sendo ouvidos. Isso dá a entender que havia judeus que oravam como os gentios, ou seja, com os pagãos, né? 1 Reis, capítulo 18, versículo 26, nós conhecemos essa passagem, onde ali o profeta Elias, ele pede para que aqueles pagãos ali, eles repetissem, falassem mais alto, quem sabe o Deus deles estavam dormindo, ou não poderia ouvir. Então, quem sabe eles falando mais vezes e mais alto, poderia entender.
Então é nesse sentido, tá certo, amados? Mas o nosso Deus não precisa disso. Há religiosos que levam orando e repetindo palavras sagradas, pois acreditam que isso aumenta o crédito com Deus, né? Conhecemos nesta imagem aqui, conhecemos aqui o caso do fariseu e o publicano, né? Que fala lá no livro de Lucas sobre essa situação, o fariseu e o publicano. Conhecemos também. A eficácia da oração não está na sua extensão, nem nas repetições das palavras, pois a oração é também comunhão com Deus. Então, aqui nesta imagem nós vemos oração, comunhão e dependência de Deus. A oração é isso, irmãos, é ter comunhão e depender de Deus, sabendo que Ele é poderoso e é provedor e conhece a minha necessidade, e eu estarei orando a Ele especificamente. É interessante também nós orarmos a Deus e ter uma oração específica, pedir a Ele bênção, mas falar para Ele que tipo de bênção, porque nós só pedimos, Senhor, me conceda uma bênção, é muito genérico esse pedido. Então nós temos que dizer, Senhor, me conceda isso, abençoa o meu filho, fulano de tal, abençoa minha esposa, a minha família, Senhor, abençoa, Senhor, eu preciso de tal coisa, me dá um dia maravilhoso, eu preciso de receber tal situação, entra naquela causa, vai naquela situação, Senhor. Então temos que falar com Deus com sinceridade, é lógico, mas ter a nossa vida pautada e o nosso coração realmente voltado, e ter essa certeza que Ele conhece as nossas necessidades, conhece as nossas causas, tá? É só pedir algo genérico, uma bênção para o Senhor é muito genérico, e precisamos desse pedido mais específico, tá certo, amados? Entendendo os ensinos de Jesus, o mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas as vãs repetições são vãs. O que é vãs? É algo sem nexo, como eu acabei de falar, oração sem objetivo, oração prolongada sem nexo, sem objetivo, vãs, fala sem saber. Muitas pessoas, na maioria das vezes, oram e nem sabe o que pediu, ora e nem sabe o que pediu na oração. Então não é, e o Senhor está pedindo que precisamos orar com o entendimento. O que fala lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1? Então, a oração com raciocínio, com entendimento. É isso que o Senhor está falando. O próprio Jesus, no Getsêmani, repetiu as mesmas palavras 3 vezes na oração. Mateus capítulo 26, versículo 29 e o versículo de número 44. Quando ele fala, Pai, porque me desamparaste. Ele fala, se não me falha a memória, Mateus capítulo de número 26, versículo 39, vamos ver lá. Então, amados, é isso que o Senhor está falando para nós nesta manhã, nesta aula. Eu falo nesta manhã porque eu estou na manhã de sábado gravando esta aula. Como disse para os irmãos, tenho aí algumas dificuldades de fazer isso durante a semana pelo fato do trabalho, mas eu estou orando a Deus para que isso me ajude, o Senhor me ajude nesta situação e eu consiga gravar esta aula com mais tempo aqui para disponibilizar para os amados irmãos. Mateus capítulo 26, versículo 39 diz assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E o versículo de número 44 diz assim, olha, e deixando
de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, pela terceira vez, ele vai para orar e ele fala as mesmas palavras. Então, ele repetiu a sua oração, mas no sentido do entendimento de um pedido específico para o nosso Deus. Jesus passou a noite orando no monte para escolher os apóstolos. Com certeza essa oração não foi curta, né? Capítulo 6, versículo 12 de Lucas mostra, né, a oração do Senhor no monte pela noite inteira. Além disso, ele nos ensina a orar sem nunca desanimar. Lucas 18, primeiro. A oração do Pai Nosso é usada na adoração coletiva desde muito cedo na história e continua ainda hoje em muitas igrejas nos diversos ramos do cristianismo. Como falei lá no início, o Pai Nosso é uma oração modelo, né, que é muito usado em todos os ramos do cristianismo. Pai Nosso, vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. 3 subtópicos também. Aqui nós vamos falar sobre o nosso Deus, as nossas necessidades e, por último aqui, mais uma falha aqui do nosso amado irmão que preparou essa aula. Mais uma falha, que é falar aqui sobre o livramento dos perigos, né? Esse terceiro tópico aqui é o livramento dos perigos. Muito bem. Jesus repetia os seus ensinos em oração em locais diferentes. Esse discurso não são registrados, às vezes, por mais de um evangelista. E assim surgem algumas modificações. Um exemplo disso é a oração do Pai Nosso, em Mateus e em Lucas. São duas situações e locais diferentes. Sua importância está no fato de ser uma oração modelo. Podemos dividi-la em 3 partes. E aqui essas 3 partes são os subtópicos da nossa lição. Vamos vê-las agora. Sobre o Deus que adoramos, sobre as nossas necessidades e sobre os nossos perigos. Tá certo, amados? O nosso Deus, o Pai Nosso é uma da oração modelo, e isso pode ser visto nas linguagem usada por Jesus. Vós orais assim. Então ele dá um modelo de oração. Vós orais assim. E não o que devemos orar. Então ele está pedindo que nós oramos assim e não é o que nós achamos, que nós devemos. Ele continua: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, o teu nome, o nome do Senhor. Essa forma de se dirigir a Deus é peculiar do Novo Testamento, pois os justos do Antigo Testamento nunca a usaram. Então nós temos uma peculiaridade aí de chamar o nosso papai, o nosso Deus de papai. Olha, Deus, o Criador, é nosso Pai. A liberdade que temos de nos aproximar dele e chamá-lo de Pai, ou de maneira mais íntima, Abba, papaizinho, né? Abba, Pai. Expressão aramaica que significa papai. E um dos grandes privilégios dos cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Dê glória a Deus, amados irmãos. Você tem essa oportunidade, privilégio de chamar o Deus de papai, papaizinho, de ser íntimo. Então faça isso agora. Seja íntimo com Deus, tenha essa intimidade de coração
e peça a Ele, porque Ele pode conceder bênçãos maravilhosas. As bênçãos foram mediada por Jesus. Santificar o nome não significa tornar seu nome santo, não é isso que ele está falando, pois ele já é santo em sua essência e natureza. Deus já é santo em sua essência e natureza, mas é o nosso dever reconhecê-lo como tal. Então reconheça a santidade de Deus, as nossas necessidades. O tempo, o termo pão, que fala no Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Inclui tudo aquilo que é o nosso corpo necessita, tudo aquilo que o nosso corpo necessita, nos dá hoje, né? Mas só hoje? E o futuro? Eram duas perguntas. Jesus nos ensina a sermos moderados em nossos pedidos, em nossos desejos. Então peça para hoje, porque o Pai conhece a tua necessidade. Tá certo, amados? Isso remete também à confiança na provisão de Deus para com nossa vida, né? O perdão é outro ponto importante. Então, temos que ser moderados, porque o Senhor conhece. E também é uma maneira de nós confiarmos em Deus, que Ele é o nosso provedor, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você perdoa os seus devedores? Você perdoa os pecados? Já nos falamos perdoados e já nos somos filho de Deus? Já não fomos perdoados, já não somos filho de Deus? Pois é. Todavia, precisamos também perdoar os que nos fazem mal. Tá? Para sermos perdoados, precisamos perdoar. Tem perdoado? Pois é, o Senhor está falando conosco nesta lição. Livramento dos perigos. Olha, essa petição do Pai Nosso não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Se refere aos perigos diários em que estamos expostos num mundo sedutor e corrompido. Então aqui está dizendo, amados irmãos, é sobre a situação em que vivemos. Não porque, aqui é verdade que Deus não tenta as criaturas humanas. Sabe por quê? Tiago, capítulo 1, versículo 3, mesmo está dizendo que Deus não pode. Deus não pode ser tentado. Mas devemos pedir a Deus que não permita que voluntariamente venhamos a nos deparar com as tentações. É isso que está falando na lição, no Pai Nosso. Pedirmos a Deus para que voluntariamente não sejamos tentados pelas coisas do mal. A oração termina com a doxologia, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, no versículo 13, na parte B. Para ter um resumo de um trecho da oração de Davi, 1 Crônicas 29, 11 ao 13, a expressão reflete o espírito das Escrituras Sagradas. Então aqui nós vemos em todos os pontos das Escrituras Sagradas essa reverência para com Deus. Tá certo, amado? Carne e espírito, espírito e carne. O que é isso? Temos... Tá certo isso aqui? Acho que não, hein? Não tá certo, amados. Me perdoa, porque aqui tem um erro aqui, nesta parte aqui. Tem um erro meio grave aqui, tá certo? Vamos para a nossa conclusão. Vamos para a conclusão da nossa lição. Tá? Aquela parte ali não tem o quarto tópico, não. Foi um erro aí que eu acabei não apagando aí a lição anterior. Tá? Muito bem. Na nossa conclusão, digamos o seguinte: diante do exposto, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e não ser recebida como um mandamento, mas
como uma necessidade que temos da dependência de Deus. Então é isso, a oração é isso. É você saber que você necessita e depende de Deus. E precisa orar para que o inimigo afaste, para livrar as tentações do mal. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos conceda um final de trimestre maravilhoso na sua presença, uma boa aula, e vamos aqui nos prepararmos para o nosso próximo trimestre, no nome de Jesus. Amém?